Botafogo. And Chelsea, who have spent just a small amount of over £1 billion in the last 3 years, held 3 against Flamengo. And now the excuses are starting. Yeah, South American teams are in the middle of their season, while us Europeans, our players are supposed to go on vacation. They have a 60-game season behind them. The South American... O Estevão vai se juntar a eles, agora, no início da próxima temporada. Então, o Flamengo não venceu qualquer um. Não venceu qualquer um. E aí o importante, o Flamengo se impôs. O Felipe disse que faria e fez. Escalou como achou que tinha que escalar, fez algumas escolhas que geraram discussão, mas o Flamengo tem uma tradição e o seu torcedor, ele espera sempre que o Flamengo seja um time de imposição, um time ofensivo, um time que ataque, que agrida. And I saw something today which was, when it gets tough, right, and Flamengo, a fantastic side, don't get me wrong, I've not seen a team put that much energy in for so long, okay? But for a team like Flamengo to do that to us in the space of, 10 minutes? We got Champions League football coming up in a few weeks' time. In the start of September, Chelsea begin their campaign back in the Champions League, which, by the way, we won the Champions League to get in this competition in the first place. We're not ready for that. Salve, salve, nação, vambora com mais vídeo falando nesse vídeo aqui, falando principalmente, reagindo aí aos torcedores do Chelsea após perder de 3-1 para o Flamengo, e principalmente o baile que o Flamengo deu no Chelsea, né? Então vamos repercutir aqui, né? O que os ingleses falaram, enaltecendo o Flamengo sim, e criticando o Chelsea, principalmente pela sua postura dentro de campo. E esse torcedor do Chelsea está aparecendo na tela aí, criticando muito o Chelsea. O Chelsea perdeu uma derrota dura para o Flamengo, e daqui a alguns meses eles vão estrear na Liga dos Campeões, alegando que o Chelsea ainda não está preparado para entrar no maior torneio de clubes, né, da UEFA. E também vamos trazer aqui mais uma análise muito boa de Mauro César Pereira, uma análise muito boa que ele fez do Flamengo no seu canal, né? Então, sem mais enrolação, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Deixe seu like, se inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo aí. Então, sem mais enrolação, vambora com mais vídeo. É isso, espero que você goste e é nóis aí, nação. Hello, Europeans. We must apologize to South America. And I mean all of us, because we weren't familiar with their game. Especially those of you in the comment section of my recent video, where I gave credit to the performances of these 6 on matchday 1, and many Europeans were like, stop hyping them up, wait until they face the first big European team. Well, they did. The best team in Europe, PSG, put in their place by Botafogo. And Chelsea, who have spent just a small amount of over £1 billion in the last 3 years, held 3 against Flamengo. And now the excuses are starting. Yeah, South American teams are in the middle of their season, while us Europeans, our players are supposed to go on vacation. They have a 60-game season behind them. The South Americans don't have that. Okay, it is true that European players were supposed to be on vacation now, but the point is only half true. This table shows you how many official games every team in the Club World Cup has played in the 12 months prior to the tournament. Who do you see on top here? Flamengo, Botafogo, Fluminense, and Palmeiras, all with 70 plus matches. That is crazy, and still they go 110% every time they face one of us Europeans, because for them it's about the pride of an entire continent. Imagine how it must be when you produce talent after talent after talent, and then every single time someone gets too good, the rich guys from across the Atlantic take them from you. Now they're sticking together, they're supporting each other against the rich Europeans. And as a European, I can't blame them. So let's put some respect on South America's name. Hello, European. Apoiando também essa live de Flamengo 3, 1 para o Chelsea, vitória de virada, vitória maiúscula, vitória importante, que empolgou o torcedor, não é para menos, né? Foi uma vitória com muita autoridade, né? O Flamengo virou o jogo, o Flamengo conseguiu criar situações no primeiro tempo. Finalizou muito pouco, é verdade, mas na segunda etapa foi muito impositivo e conseguiu, assim, um resultado marcante e, ao mesmo tempo, uma vitória daquelas que deixa o torcedor de alma lavada, né? Foi muito importante vencer da maneira que o Flamengo venceu. Então, estamos aqui para falar sobre esse jogo, né? Vou mostrar o trechinho da entrevista do Felipe Luiz, no qual eu fiz uma pergunta para ele. Vou mostrar daqui a pouquinho também. Não vou mostrar a coletiva toda, que tinha muitas perguntas em inglês, tinha muitos atrás dele, né? No caso, estão aqui cobrindo basicamente o Manchester City e também a equipe do Chelsea, né? Até um amigo meu jornalista que eu encontrei hoje lá no estádio estava no jogo do City, estava hoje também no jogo do Chelsea, vai seguir essas duas equipes enquanto elas seguirem aí no campeonato, e eles estavam lá perguntando e muito interessados em saber, né, a questão do Flamengo, como joga o Flamengo, o trabalho de um técnico que foi um jogador do Chelsea, campeão inglês pelo Chelsea, mas que fez
história no Atlético de Madrid, vice-campeão europeu, campeão espanhol. Então o Felipe é um ex-jogador muito conhecido, né, na Europa. Então, evidentemente, isso desperta mais curiosidade ainda sobre o seu trabalho, que é ótimo, né? Isso aí é inegável. A gente pode ter uma crítica pontual a uma outra escolha, isso é normal, todo técnico vai ter, até o Guardiola passa por isso, o Klopp passa por isso, todo mundo passa por isso. Mas o trabalho dele é muito bom e hoje foi uma vitória autoral do Flamengo e do Felipe. Por que eu digo isso? Porque o Flamengo jogou como o Flamengo. Eu não sou contra, quem sou eu para ser contra uma equipe jogar por uma bola, se defendendo contra um adversário mais forte? É legítimo, é uma forma de você tentar chegar a uma vitória. É uma arma que você tem. E essa arma deve ser usada. Mas o Flamengo tem uma tradição e o seu torcedor, ele espera sempre que o Flamengo seja um time de imposição, um time ofensivo, um time que ataque, que agrida, né? Um time que busca o gol. E o Flamengo foi isso hoje, mesmo contra um time que, ao contrário do que o campeoníssimo escreveu aqui, é um quarto colocado da Premier League, é um time habituado a enfrentar Liverpool, Manchester City, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Newcastle, Aston Villa, times que jogam competições internacionais, times fortes do futebol inglês e europeu. Então você tem aí um Chelsea que é um time que frequenta ali a elite do futebol da Europa. Essa versão do Chelsea é uma versão de um time muito jovem, média de 23, 24 anos, mas vários jogadores caríssimos, jogadores de destaque em outros clubes que foram contratados, e outros tantos foram até cedidos. O Estevão vai se juntar a eles, agora, no início da próxima temporada. Então o Flamengo não venceu qualquer um. Não venceu qualquer um. E aí o importante, o Flamengo se impôs. O Felipe disse que faria e fez. Escalou como achou que tinha que escalar, fez algumas escolhas que geraram discussão, como a ausência do Léo Ortiz e a presença do Danilo. Ele buscou, pelo que eu entendi, jogadores que tinham mais rapidez ali para fazer as perseguições ali em cima de Cole Palmer e Felipe e Pedro Neto. Funcionou, deu certo, as trocas que ele fez deram certo, e o Flamengo fez o que ele falou, o Flamengo se impôs, o Flamengo teve mais a posse de bola, o Flamengo não jogou por uma bola, o Flamengo jogou muito mais em cima do Chelsea do que o contrário. Então isso é muito relevante, porque estamos falando de uma equipe que figura entre as principais da Europa, um elenco caro, um time que tem enfrentamentos com as equipes do primeiro escalão, e o Flamengo foi lá e enfrentou do seu jeito, corajosamente, e conseguiu uma vitória que poderia ser até mais ampla, né, se o Gerson tivesse alguns erros crassos, né? Um para cada lado. Um erro do Wesley, que fez ótima partida, apesar do erro, ótima partida, muito bem o Wesley. E teve personalidade, que ele falhou no lance do gol do Chelsea, mas continuou jogando bem, até cresceu no jogo, defensivo e ofensivamente. E depois os dois zagueiros bateram cabeça, né? Numa jogada em que o Gerson ficou também frente a frente com o goleiro e ele não aproveitou, nem chutou, nem cruzou. Então, é um antigo problema que tem o Gerson, um ótimo jogador, mas não sei qual bloqueio que ele tem, que ele não finaliza, ele hesita, e foi o que aconteceu. O Plata teve uma chance na sequência, o goleiro fez uma grande defesa, cara a cara, e mais adiante vieram os gols da virada e depois do terceiro gol. Então o Flamengo teve no segundo tempo 5 claras chances de gol, converteu 3. Poderia ter feito 4, talvez 5. Então o time produziu, o Flamengo jogou realmente muito bem. Foi uma atuação muito convincente de um time que se impôs à sua maneira. Isso tem, na minha opinião, um valor muito, muito grande. E para o torcedor do Flamengo, a gente sabe que isso tem valor. Porque o torcedor do Flamengo está acostumado a ver o Flamengo jogar dessa maneira. É assim que ele gosta de ver o Flamengo jogar. Um time de imposição, um time que busca o resultado, um time que agride, um time que ataca, e não um time que fica ali se defendendo e tal, embora, repito, seja legítimo. Isso aqui não é indireta para o Botafogo, não, antes que alguém faça essa insinuação. O Botafogo jogou muito bem ontem, dentro de uma proposta competitiva e que foi eficaz, contra o adversário mais forte que o do Flamengo. O Flamengo jogou da sua maneira. E eu acho que isso é relevante para o rubro-negro, que gosta de ver o Flamengo jogando assim. E viu o Flamengo jogando dessa maneira. Um time que foi para cima do adversário, um time que se impôs durante a partida, um time que só pecou, esse é um defeito que a gente sempre tem que ser obrigado a falar, né? Só pecou no primeiro tempo por ter finalizado muito menos do que poderia. O Flamengo finalizou 2 vezes nos 4 primeiros minutos do jogo, gente. Depois, até do quarto minuto até o último, ou seja, nos 41 minutos subsequentes, mais acréscimos, né? Não tem nem contando os acréscimos. Finalizou 3 vezes. Isso é pouco. Então o Flamengo precisa finalizar mais, precisa ser um time que tenha que ferir mais o seu adversário. Welcome to the George Benson Football Channel for 6 things we learned from Flamengo 3, Chelsea 1. That was a ridiculously humbling defeat for Chelsea Football Club. I'm not going to lie to you, okay? When I saw us 1-0 up at half-time, I was thinking,
This has got the remnants, right, of a coming-of-age Chelsea performance. We're playing against a team that has got the entire 55,000 capacity crowd behind them. They're a team that are given 120% energy for every single ball, but we're coping with it. We're dealing with it. We're getting a few yellow cards here and there, yeah, sure, but we're not losing our heads. They're getting a couple as well. They're making fouls, we're making fouls, but lo and behold, I'm going to say it now before we get deeper into this video. Immaturity and a lack of experience has once again, after all of these times, a lack of experience and immaturity has bit us firmly on the flipping ass cheeks. And I tell you what I saw for about 8 minutes of play, which is beyond a capitulation. That wasn't a team. That wasn't a football team that were intelligent and smart enough to know how to cope with being 1-0 up in a game, in a Club World Cup, with the opportunity of becoming world champions, by the way. We didn't know how to cope with the pressure. We had the crowd on us the whole game, and under capitulation. That wasn't a team. That wasn't a football team that were intelligent and smart enough to know how to cope with being 1-0 up in a game, in a Club World Cup, with the opportunity of becoming world champions, by the way. We didn't know how to cope with the pressure. We had the crowd on us the whole game. And listen, Zone hooked me up today with some of the best seats in the house. And I tell you what, because they were such good seats, I felt bad for how angry I was for everyone else around me that was there for a jolly, that was there for like just watching a sporting game. Like, I care about this flipping club. I care about this team. And I care about what I see out there on the pitch. And I saw something today which was, when it gets tough, right, and Flamengo, a fantastic side. Don't get me wrong, I've not seen a team put that much energy in for so long, okay? But for a team like Flamengo to do that to us in the space of, what, 10 minutes? We got Champions League football coming up in a few weeks' time. In the start of September, Chelsea begin their campaign back in the Champions League, which, by the way, we won the Champions League to get in this competition in the first place. We're not ready for that. After what I've seen today in difficult atmospheres against teams that have actually got serious players, serious pressure put on us, we did not know the first thing to do. Chelsea capitulated. It was an absolute disaster. Defensively, the goals that we conceded, they were so flipping simple to stop those goals going in. How we're chasing shadows at the back. Listen, I understand that it's hot. I understand the weather. Trust me, I was sat there in my t-shirt, I'm dripping in it. All right, I'm flipping dripping in it. And I get it, you're running around a football pitch, whatever. The same for these flipping Flamengo players, all right? Yes, they're Brazilians. Yes, they play in higher temperatures. Yes, they're used to this. But what we just saw out there, right, was a Chelsea team that for 45 minutes of the game were able to withstand that pressure, were able to combat it in some kind of way. But then the moment the going gets tough, they just absolutely capitulated. About a 15-minute spell of that football match, we decided we didn't want to be there. I'm thinking, right, how do I even segue into talking whilst I wait for my Uber, being in the stadium and watching from a different angle? You get a different perspective to what you see if you watch on TV, right? So it's easier, I think, to judge football when you've got replays, when you can watch from the sidelines. But watching Liam Delap, I was like, this is it. We need a physical striker. We need someone that's willing to get their back into defenders, willing to put himself about a little bit. And he did that. And he had a great chance in that first half that forced a good save out of the Flamengo goalkeeper. He comes off, decent first debut. People have said to me on Twitter like he wasn't great. Yeah, maybe he wasn't great. Maybe we didn't do that much. We didn't really get him the ball, did we? Let's be honest. Scored a great goal from Pedro Neto. Counter-attacking football. We had less than half the passes Flamengo had after what? Half an hour of the flipping game. So, to be quite honest with you, right? To see all of that and see Jackson then come on and put in that tackle, I'm telling you now, and this is the post-match emotional reaction, sell him if he's going to do that. That is absolutely disgraceful. You're 2-1 down, you've been brought on to chase after the game, and you get sent off within 5 minutes of coming on. Who is excusing this nonsense? Who's excusing that crap from Nicholas Jackson? I'm sorry, but I'm absolutely not letting that one go whatsoever. That is atrocious from him.
And from the moment that he gets sent off, it's game over. Job done. They've already got an extra 2 men in the crowd because their fans are going bonkers. And fair play again, I'll say it once more. Flamengo fans, absolutely sensational. But Nicholas Jackson, right, the damage was already done from the defence. But for Jackson to then get sent off, what do you want me to sit here and say? We need some leaders. We need some experience right now in this Chelsea team. And that game, under that pressure, has proven it beyond comprehension. If you watch that and don't think we need some leaders and experience in this team, some elite players that can deal with the pressure, then what are you watching? What are we here for? All right, I flipping love watching this club. I feel blessed to be here, watching us in flipping Philadelphia. But if we don't act and react to this properly now, what the bloody hell are we doing? So I made it to the... Então é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Trazendo um pouco da análise aí, né? Principalmente daquele cara que fizeram a comparação, né? Do Super Mundial. Falaram um pouco sobre os elencos brasileiros. Elencos brasileiros estão surpreendendo nesse Mundial. Pediram até desculpas. Acho que ele fez uma análise muito coerente. O próprio torcedor do Chelsea que acompanha os bastidores do Chelsea, alegando que o Chelsea precisa de um centroavante novo, né? Acho que esse Delap, sei lá o que, dizendo que não é um bom atacante aí, né? Criticando alguns jogadores, principalmente esse Nick, como que é, o Jackson, que foi expulso, obviamente, né? O jogador é expulso e elogia que não vai receber, né? Porém, é aquilo, né? O Flamengo foi muito dominante em relação ao Chelsea, né? Sabemos que o Chelsea, chegaram até a falar em relação a números, né? O Chelsea, nos últimos 3 anos, aí, gastou aproximadamente aí, né, 7 bilhões de reais aí, nesses últimos 3 anos aí, né? Então é aquilo. O Chelsea sim está em reformulação. O técnico Maresca, né, está há um ano no Chelsea, né? Ele conseguiu levar o time. Começou o inglês da última temporada, né, muito mal, e no final da temporada conseguiu terminar em quarto, né, se classificando direto para a Champions League. Então, porém, é aquilo. Eu vejo muitas pessoas desmerecendo o que o Flamengo conseguiu fazer dentro de campo, né? Obviamente, o que o Flamengo conseguiu fazer dentro de campo foi simplesmente jogar bola e colocar o que o Felipe Luiz treina dentro de campo, né? E aconteceu isso, né? O Flamengo tendo a posse de bola, dominou o meio de campo ali, né? Teve no início do jogo o Chelsea tentando, principalmente ali, né, dominar o meio de campo. Era muita briga entre o Flamengo e o Chelsea quem dominava o meio de campo, e depois o Flamengo, depois de um certo tempo, ia. O Flamengo sim foi dominante, tendo a posse de bola. Foi superou em relação à posse de bola o jogo todo ali, né, na estatística. O Flamengo sim poderia, a gente sempre toca desse mesmo ponto, né? O Flamengo poderia melhorar no quesito finalização, né? O Flamengo às vezes peca no quesito muito finalização, né? Falando em finalização, enquanto a gente peca em finalização e a gente finaliza mal, já a torcida do Fluminense critica muito o Everaldo, né, o centroavante lá do Fluminense, que nem finalizar ele finaliza, né? Às vezes ele tem chance de finalizar, acaba nem finalizando, né? Ele acaba dando aquele travado ou toca, como aconteceu nos últimos 2 jogos do Fluminense agora no Mundial, né? Mas voltando a falar sobre o Flamengo aí, o primeiro gol, obviamente, foi uma falha do Wesley, que vinha bem no jogo e nem foi bem no jogo, tirando essa falha aí. Depois ele acabou, se podemos dizer assim, jogando bem. E teoricamente a falha foi um acaso ali que acontece. Só acontece para quem tá jogando, né? Então isso faz parte. Mas o Flamengo não sentiu, conseguiu ter chance de empatar no primeiro tempo. Voltou no segundo tempo com uma postura totalmente diferente aí, né? Depois com a entrada do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tem uma estrela do caramba e conseguiu sim fazer o gol de empate, né? Com aquela fatiada do Gerson, a cabeçada do Plata, né? E para mim foi em direção ao gol, mas acabou achando o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique só empurrou pro gol, né? O segundo gol, logo depois de 3 minutos aí, né? Numa cobrança de escanteio em relação à impulsão, o Bruno Henrique acho que ganha de quase todos os defensores, botar em nível mundial pela impulsão que ele tem. É absurdo. E o Danilo lá, na segunda trave lá, conseguiu jogar a bola para dentro do gol. Então é aquilo. E no final do jogo aí o Plata também chegou a entrar, ajudou muito o Flamengo no segundo e terceiro gol, né? E depois disso aí o Chelsea já com a menos já, né? Durante, acho que o Jackson foi, agora eu até esqueci, o Jackson foi expulso no 1-1 ou já tava 2-1 Flamengo? Agora eu não tô lembrado efetivamente. Mas independente disso, a atuação que o Flamengo demonstrou diante do Chelsea
É uma atuação que repercutiu em vários veículos de comunicação do mundo afora aí, né? Principalmente ali na Europa, ali, nos principais países como Espanha, Itália, Inglaterra, entendeu? Portugal, entendeu? Eu vi alguns veículos de comunicações da própria Inglaterra desmerecendo a vitória do Flamengo, alegando que o time do Chelsea não ligava para essa competição, falando que já estava em final de temporada e que os jogadores não queriam estar lá. Aí durante o corredor, né, quando os jogadores saem para entrar no ônibus, o próprio Pedro Neto falou que muitos clubes queriam e jogadores queriam estar no lugar do Chelsea disputando essa competição, que é a primeira vez, né, essa competição aí na história, tipo assim, em 4 anos, e é um orgulho estar nessa competição, né? Então, é aquilo. O que o Pedro Neto falou após o jogo acabou desmentindo muito alguns veículos de comunicações em inglês, alegando que o Chelsea não queria estar lá, teoricamente, né? Não estaria motivado, entendeu? Teoricamente é um passatempo, né? Então, o próprio jogador do Chelsea acabou desmentindo durante a entrevista, né? Então é aquilo. O Flamengo sim, agora vai enfrentar terça-feira os Los Angeles FC, acho que sei falar o resto. Los Angeles Galaxy. Então aqui, acho que o Flamengo sim tem tudo pra fazer bonito aí e chegar aos 9 pontos. E falando de fazer bonito, né? O time brasileiro, todo mundo líder do seu grupo, né? Muito lindo, né? Obviamente, faz parte dessa rivalidade. Porém, sim, eu tô torcendo para todos os brasileiros nesse Mundial de Clube. Pelo menos para avançar de fase. No momento, todos estão líder do seu grupo. Com 6 pontos, outros 4, mas é importante, todos estão líder e ainda tem chance de avançar ainda em primeiro, né? Então, feliz que todos estão em primeiro e agora é torcer para os brasileiros avançar e podemos ter, se continuar todos os brasileiros na liderança, podemos ter sim Flamengo e Botafogo nas quartas de finais desse Super Mundial, né, dessa Copa do Mundo e, consequentemente, se isso acontecer, teremos um brasileiro na semifinal do torneio, né? Que possivelmente, caso avance, né? E ocorrer tudo bem, pelo chaveamento que eu cheguei a ver na internet ali, o Flamengo pegaria o Real Madrid, né? Então, seria um confronto gigantesco. Flamengo e Real Madrid na semi? Porra! Que isso? Que seria quem? Vinícius Júnior enfrentaria o Alexandro? Ou Ayrton Lucas? Bagulho doido. Tamo junto nisso, like é nóis aí.